Oi, eu sou Matheus Cabal. Para quem não me conhece, eu trabalhei por 16 a 17 anos na hotelaria no Brasil. Eu estou desde 2014 aqui nos Estados Unidos. Hoje eu sou gerente geral de um hotel aqui na região da International Drive, em Orlando. E também sou investidor e co-desenvolvedor de um hotel que está em construção, fase final, inaugurando no final do ano de 2020, agora em dezembro, na região de Lake Buena Vista, pertinho do Outlet Premium e da Disney Spring, antiga Disney Downtown. Quem conhece Orlando sabe a região que eu tô falando. A minha ideia é fazer vídeos curtos para falar e compartilhar um pouquinho da minha opinião, do que eu estou vendo que está acontecendo tanto aqui quanto no Brasil, na hotelaria. E hoje eu vou falar um pouco de housekeeping, que é o primeiro item de pós-pandemia, que todas as redes hoteleiras estão atacando, estão criando e desenvolvendo um certo marketing em cima disso, porque processos e procedimentos com relação ao housekeeping sempre houve. Sempre houveram, sempre foram consistentes. Praticar, executar, que não é tão simples por vários motivos. Um deles é a própria mão de obra, que é uma das mais básicas e mal remuneradas que nós temos dentro da hotelaria. Se você olhar, por exemplo, aqui uma housekeeping ganha entre $8,50 e $9 a hora, um front desk ganha $12. Nós estamos falando $4 ou 50% de diferença. E acho que essa proporção acontece também no Brasil, um salário mínimo e meio contra 2, 3 salários de um front desk júnior. Então a gente também tem que considerar isso. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra e remunerá-la para isso. Agora é um pouquinho mais complicada essa equação, porque nós devemos ter aí 1 ano, 2 anos, onde ocupação e diária devem cair. E aí como é que eu vou fazer? Aumentar minha folha, aumentar meu custo em cima disso. Mas enfim, a bola da vez é a housekeeping. Eu acho que é o setor aí mais crítico hoje do ponto de vista da pandemia, e que também vai ser muito bem analisado pelo nosso guest. A gente não pode esquecer que um tempinho atrás foi comum em programas de televisão como Fantástico ou aqui na CNN nos Estados Unidos, reportagens mostrando que empreendimentos de alto nível não faziam arrumação, a troca de lençol de um quarto, de um check-out de um guest para o outro, com aquela luz negra, enfim. Isso mostra um pouquinho da nossa sensibilidade e da dificuldade que a gente tem nesse setor. Então, vamos aproveitar esse momento para repensar, não só em processos, como eu disse, a gente tem bons processos na hotelaria. Eu acho que a gente tem que ver da forma de execução e de cobrança nisso. Isso envolve sem dúvida nenhuma a qualificação da nossa mão de obra. E o segundo ponto nesse momento a gente tem grandes oportunidades de diminuir o impacto para o guest de risco. Então, de sensibilidade, tudo que é touch, assim, que pode ficar de um guest para o outro e que é de difícil higienização e esterilização dentro de um quarto, por exemplo. Por que não tirar rádio relógio? Por que não tirar ferro de passar? Por que não tirar cafeteira? Por que não tirar canetinha e bloco de anotação? Colocar controle em um ziplock. A gente tem que começar a pensar em alternativas onde a gente diminua o risco e a sensibilidade do guest em qualquer risco de contágio. Isso é uma alternativa para a gente reduzir, inclusive, itens de manutenção de FFE dentro do quarto. Eu citei alguns: rádio relógio, secador de cabelo, tábua, ferro de passar, enfim, outros que pode ter. E óbvio que daí envolve investimento, talvez para projetos mais modernos, e no terceiro mundo, no caso do Brasil, um pouquinho mais caro, porque a parte de tecnologia é cara, de equipamentos, mas é uma tendência já no primeiro mundo você ter um quarto muito a comando de voz. Então uma Alexa que consegue abrir, acender, apagar a luz, ligar e desligar a televisão, mudar de canal e aí vai. Então isso sim eu acho que é uma tendência e deve ser o próximo passo do desenvolvimento hoteleiro, você ter o quarto muito voltado para o comando de voz, para evitar isso. Vai demorar mais tempo. No terceiro mundo, vamos dizer assim, não é de forma pejorativa, mas é onde isso é um alto investimento, mas isso deve acontecer mais rápido do que a gente imagina. Aqui nos Estados Unidos, os grandes empreendimentos em Las Vegas já tem muitos com os quartos já no comando de voz, via Alexa ou via
outros Siri da vida que participam disso. Então, o que você acha disso? Fica aí uma ideia e uma opinião deixada para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.